pessoal sobre vivências superdotadas entrar, para a gente poder começar. Tudo bom, Cássio? Olá, olá. Opa, agora sim. Tudo bem? Tranquilo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Eu tô ouvindo um ruído pra cá, mas aí tá de boa, né? Tá de boa. Talvez por ser porque tá ligado o ar aqui no cantinho, aqui, porque tá bem quente o canto. Ah, sua voz tá cortando, vindo um pouco cortado pra mim. Tá cortando um pouquinho? Deixa eu ver aqui se pode ser do som aqui. Deixa eu ver, deixa eu tirar aqui. Melhorou? Agora, fala aí. Melhorou agora? Só tá muito baixo agora, mas não tá mais cortando, não. Tá. Deixa eu ver o que eu consigo. Posso tentar falar mais alto. Melhorou. Vê se melhorou. Agora melhorou. Tá, fala mais alto. Tá, já tá no horário, né? Vamos. Tá no horário. Show. Então, começando aqui. Gente, esse é mais um conteúdo do coletivo Vivências Superdotadas. Nós procuramos falar sobre superdotação em primeira pessoa. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok e no WhatsApp. E nós buscamos tanto vivências de pessoas identificadas e também estamos fazendo alguns conteúdos informativos. Hoje, no caso, o entrevistado é também uma pessoa identificada, mas o conteúdo, no caso, é sobre TEA, né, exatamente, e essa história do autista gênio, né? Então, nós trazemos aqui, para enriquecer esse debate, o nosso amigo aqui, Flávio Nunes. Flávio Nunes é médico e veterinário, ele é pedagogo, é neuropsicopedagogo, é arte-terapeuta, neurocientista e psicanalista. Na fase adulta, ele foi diagnosticado com a dupla excepcionalidade, autismo e superdotação. Tudo de boa contigo, Flávio? Tudo de boa, tudo de boa. Que bom, que bom. Fico feliz de ter retornado, porque essa é a nossa segunda live, né? Então já estive presente aqui lá no comecinho e agora retornar aqui para mim é um prazer estar com vocês de novo aqui no Vivências e falar, né, sobre esse tema que é um tema que ainda traz, como é que eu posso dizer? Tem algumas abas, né, que precisam ser lapidadas aí, algumas questões que precisam ser vistas melhores sobre esse assunto, né? Ah, acrescentaram aqui, a André falou que você é poeta também. Eu vi um poema seu, realmente. Estou me enveredando nesse mundo aí da literatura e da escrita. Legal, cara, legal. Bacana ter você de novo aqui, você foi um dos primeiros a apoiar o canal. Aliás, precisamos de mais apoio, gente. Precisamos ter 1000 seguidores para a gente poder convidar os convidados em vez de ser convidados por eles, porque há um tempo já que o Instagram colocou essa regra e a gente faz vários malabarismos para poder fazer as lives, as entrevistas. A gente usa o Google Meet, a gente faz no YouTube. Eu já aqui aproveitando o canal do Flávio também, que ele faz esse tipo de conteúdo sobre TEA, sobre superdotação, pega também um público interessado, no caso, né? Mas sigam a gente também, vamos seguir a gente para ajudar com essas lives. Isso mesmo. Show, vamos lá, cara. Eu lembro quando eu estava estudando autismo, que sempre tinha esse dado de uma prevalência mais ou menos de 10% de superdotados no espectro. Algumas fontes diziam 9%, outras 10%, e isso era tipo 2010, até um pouco antes. E já tinha esse dado, sendo que o critério mais tradicional para superdotação na população geral seria uma prevalência de 2,22%, algo por aí, e sempre apareceu uma estatística mais alta, no caso de pessoas autistas, tendo as características de superdotação.
E a gente tem alguns casos conhecidos de síndrome de Savant com pessoas TEA, como o Daniel Tammet, aquele americano, Kim alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, que inspirou o filme Rain Man. E o Savant não necessariamente é autista, né? Não necessariamente é TEA, mas tem alguns casos que são, né? E tem uns casos assim bem emblemáticos, bem impressionantes. Então esses dados, cara, você diria que esses dados levam a uma certa mistificação do espectro? Sim. Então, tem duas coisas, né, que ao levantar essa informação me vem na cabeça, é que quando eu cheguei no meu diagnóstico, né, de autismo, que foi meu presente de aniversário aí dos meus 41 para 42 anos, né, esse diagnóstico cardíaco, e eu contei para poucas pessoas, assim, mesmo porque eu estava entendendo ainda esse universo, como é que era ser, né, nomear as coisas que eu sentia, e não tinha nome, eu estava aprendendo a entender desse processo, né, e essa função em mim. E eu lembro de comentar com uma professora na universidade, que era uma professora que dividia disciplina comigo, e ela falava assim, nossa, né, que bacana, autistas são muito inteligentes. Eu lembro desse comentário. O primeiro comentário dela foi esse. Nossa, que legal, né? É, e eu sempre tive, assim, não é puxando sardinha para o meu lado, mas eu sempre fui um pontinho fora da curva. Eu sempre fui aquele meio estranho e sempre fui o nerdzinho. Só que, assim, essas questões sociais, as questões da comunicação e tal, enfim, eu não tinha nome para isso, depois eu descobri que estava relacionado ao autismo. E ela falou, pô, você que você é, né, as coisas que você faz e tal, meio que justifica você ser autista. Ela falou assim, né, na ocasião. Eu lembro dessa conversa com ela. Na universidade foi a primeira pessoa que eu conversei sobre isso, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, tanto que eu lembro disso até hoje, dessa conversa. E depois eu fui conversando com outras pessoas e muitos também têm essa questão. Como você disse, né, o filme aí, o Rayman aí, né, que foi aí da década, finalzinho de 80, início de 90, foi quando, né, assim, colocou em voga o Saban. Mas não necessariamente as coisas realmente elas estão juntas, elas aparecem em conjunto. Essa é a questão. Quando você fala, e aí pegando o ponto de vista, pegando a linha do neurodesenvolvimento, neurocognitivo, neuroanatômico, as pessoas geralmente colocam os indivíduos dentro de caixinhas, e essas caixinhas, elas têm características que são comuns, mas não necessariamente elas vão se apresentar em todos os lugares. Então, por exemplo, sim, existem pessoas que são savant e autistas, e existem pessoas que são só savant, que não são autistas. Da mesma forma que existem pessoas que têm altas habilidades de dotação, que são autistas, que é o meu caso, e tem pessoas que não têm, que é separado, por aí vai. Então, assim, vamos lá, a prevalência ainda hoje gira nessa faixa de 5, 10% da população dos autistas que possuem o savantismo, né? Ou altas habilidades de superdotação, enfim, né, e outras coisas aí. Então, tem essa variação, né, enfim, dentro da população mundial. Essa é a questão. Só que as pessoas, geralmente, elas focam, vamos dizer assim, no diferencial. E às vezes eu acho, e aí é uma questão minha, eu percebo que elas tentam justificar uma certa dificuldade por algo menos pior para as pessoas que estão nessas condições. Então, meio que assim, é uma forma, aí é uma faca de dois gumes, e desculpa quem discordar de mim, também é uma forma de capacitismo. Por quê? Porque você coloca, mais uma vez, a pessoa dentro de um quadradinho, dentro de um processo, de um esquema, e como se fosse um fim em si mesmo, na realidade não é.
as questões do neurodesenvolvimento, neuroanatômicos, né, elas são, vamos dizer assim, comuns, elas são próximas, mas não necessariamente aparecem juntos. Pode vir a aparecer nessa variação desse percentual, mas não necessariamente elas estão 100% do tempo em todos os indivíduos que possuem autismo. Essa aqui é a questão, né? Do motivo pelo qual a gente pensou, inclusive, você sugeriu esse tema, a gente pensou em abordar isso aqui. Então, não é isso. Então, realmente, de fato, são coisas separadas que podem vir a estar juntos, mas não necessariamente é uma regra. Saquei. Continuando no assunto ainda, né? Uhum. A gente tem um outro dado que mistura um pouco essas coisas, que a gente tem o Léo Kanner fazendo a conceituação do transtorno do espectro autista, né? Do autismo em 1943. Em 1944, Hans Asperger faz a descrição da síndrome de Asperger, né? Então foi um período muito próximo e o Hans Asperger traz essa questão da inteligência, né? Ele descreve que são crianças que não tinham exatamente um problema, pelo contrário, eram até mais inteligentes, que o problema estava com as outras pessoas e não com elas, né? Foi um período muito próximo. Então você diria que essa confusão entre prejuízo e alta funcionalidade, alto funcionamento, isso levou e leva a uma romantização do espectro e até uma negligência? Até certo ponto, sim. Porque no Brasil, né, não sei como é que está esse debate internacional, mas está para cair por terra os níveis, né, de suporte. Então, vai ser autismo. Hoje em dia, a gente já não tem, aqui no Brasil, pelo menos, né, já não tem mais essa questão de autismo nível 1 de suporte, Asperger, está tudo por questões políticas, socioculturais, por N fatores que não é o mérito da nossa conversa, mas por políticas públicas, enfim. Mas sabe-se que daqui a um tempo, ainda assim, esse nível 1, 2 e 3 vai acabar também. Está tendendo a essa questão. Por que eu estou falando isso? Porque você falou da romantização, né, do tema. Porque subentende-se que o Asperger é um autismo nível 1 de suporte com características um pouco diferentes. E aí que veio essa questão de coeficiente de inteligência um pouco maior, etc. Mas eu, né, com colegas, com conversas paralelas de pessoas aí que estão fora do Brasil, tem países que não coloca isso junto. A pessoa, quando ela vira, fala assim, então você é autismo nível 1 de suporte. Ela falou, não, eu sou Asperger. Que, tipo, para ela é uma coisa diferenciada do que seria o autismo enquanto nível 1, 2 e 3. Isso é uma mentalidade fora do Brasil, né? Não sei se é uma realidade da América Latina. E aí me vem uma questão que eu estava lendo, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, um artigo que eu li, uma postagem que me direcionou a um artigo, que a percepção e a forma com que as pessoas, a população lida com esse aspecto do autismo é cultural também. Vamos dizer assim, é como se fosse pequenas gavetas dentro de uma grande gaveta, subtítulos dentro de um grande título. Então, a forma com que eu abordo essa mentalidade, tenho essa visão aqui no Brasil, América Latina, é diferente de uma pessoa numa determinada região da Europa, da Ásia e por aí vai. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa romantização e essa questão também relacionada ao tema, ela tem a ver com aspectos culturais. A forma com que a gente aborda essa realidade aqui é diferente como eles abordam fora do Brasil. E aí isso precisa ficar bem claro, porque assim, às vezes, e aí mais uma crítica construtiva, né? Só quem é uma pessoa que está dentro da condição, né, do espectro autista, com seus limites, suas potencialidades, né, vejo sempre do lado de vista das potencialidades, mas sim, se é diagnosticado porque existem algumas limitações, e essas limitações, elas variam, que é um espectro, afinal de contas, né? Isso aí é
cientificamente está clara essa questão, mas para crianças, né, as pessoas pela singeleza, pela ingenuidade que muitos autistas eles apresentam dentro da forma de se comportar dentro da sociedade, então daí vem esse título, né, que hoje em dia nós temos muita coisa, criança, início da adolescência, e pouquíssimas coisas para autistas e dupla excepcionalidade, principalmente em fase adulta. Então daí veio, né, por essas questões, seu anjinho azul, viagem azul, não sei o quê. Então, assim, não é uma crítica ruim, não é essa, não é uma crítica depreciativa, não é isso. Mas existem seus limites, existem suas questões, e só uma família, uma pessoa que possui a condição, sabe dos desafios que é no dia a dia. Então, assim, eu, por exemplo, aí trazendo essa questão para mim, meu diagnóstico assim, foi libertador. Tanto do autismo que veio primeiro, depois veio da superdotação. Então, entender dentro desse processo foi muito libertador, porque assim, eu consegui nomear o que eu tenho. Eu consegui nomear as minhas dificuldades, os meus limites, e consegui melhorar. E tenho melhorado cada vez mais. Mas isso também tem um limite. Vamos lá. Por quê? Porque o meu sistema nervoso central, a minha neuroanatomia, a minha cognição, que funciona de uma forma não considerada neurotípica. E aí eu entro num outro discurso, que é um papo para uma outra live, que é os padrões de normalidade. Que é normal, né? Então, isso aí é um outro papo filosófico, aí, sociológico, enfim. Então, assim, existe uma romantização, sim, mas existe uma romantização que também tem a ver com essa pegada cultural nossa, sabe? Muito América Latina. O pessoal fala, o mundo fala que a América Latina é muito coração, né? Muito mais coração muito mais emoção do que razão. E lá na Europa, muitos países nórdicos, etc., não é a mesma coisa. Então, ajuda em alguns aspectos ter esse tipo de visão e tal, até ajuda. Mas meio que mascara, sabe? Eu vejo nesse ponto de vista, mascara um pouquinho, dificulta um pouquinho você olhar efetivamente para a pessoa e entendê-la mais profundamente. Essa que é a questão, assim, isso que é o ponto de vista, principalmente para a fase adulta. Para as pessoas que têm um aspecto diagnosticados ou não, na fase adulta, eu vejo que isso é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Show. De fato, a gente tem uma maior difusão de informações, né? Vamos botar nos últimos 10 anos. Hoje em dia, as pessoas, quando você fala de autismo, as pessoas já ouviram falar. Não, eu sei, eu conheço alguém, eu viu alguma informação na internet, realmente é muito difundido. Mas você diria também que essa grande difusão das pessoas, inclusive, se colocando, oi, sou fulano, eu sou autista, etc., e de ter tanta coisa a respeito, isso também levaria a uma certa banalização? Olha, eu acredito que esse é um ponto de vista que precisa ser visto com bastante cautela. Porque as pessoas, pelo desconhecimento adequado, por não procurar, às vezes, uma avaliação adequada, com profissionais mesmo, capacitados, não é qualquer profissional, precisa ter uma pessoa que, de fato, tem um olhar, que entende, né, sobre o assunto. Elas podem pegar informações polvilhadas, né, que estão aí espalhadas pela internet, colocar isso numa meia dúzia de características que ela tem e falar, sou autista. E não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Por que não é assim? Isso para qualquer tipo de condição do neurodesenvolvimento. Isso aqui não é só autismo, né? Mas isso é para qualquer condição do neurodesenvolvimento. Porque a gente precisa se basear hoje em dia, né? E aí uma coisa que não é só pelo sentimento, mas a gente precisa e necessita que a questão educacional, científica também, ela esteja presente ali, apesar de eu também questionar algumas questões médicas e tal, mas o DSM-5, né, TR, que é a última resolução, junto com o SIGMA, vamos falar só do DSM-5 TR, é o que rege,
a, a classificação, a denominação, que é ter e estar dentro do espectro. Então, você precisa ter aqueles critérios mínimos, dentro de um intervalo de tempo mínimo, que aquilo se apresenta. No caso do autismo, ele precisa ter os critérios mínimos desde quando ele se tem urgente. Porque a pessoa nasce autista dentro de uma condição e ela pode desenvolver uma ou outra característica ou traço ao longo do tempo, mas a condição já é pré-existente. Neuroanatomicamente, neurofisiologicamente, está ali. E aí, o que acontece? Porque da preocupação com essa banalização, né, o termo que você usou. Porque você pode virar e falar que você tem esse e aquele traço e isso se configura como sendo autismo. Mas, na realidade, muitos traços, todos os seres humanos têm. Não é especificamente do autismo. Então, sei lá, muitas pessoas no mundo todo, vamos colocar uns 2 bilhões de pessoas no mundo, tem, por exemplo, a questão de ruminação de pensamento e repetição de palavras. Por vezes, isso está relacionado à fixação de conhecimento, sei lá, a forma de estudo que ela desenvolveu para si mesma, e vai abrindo leque. Então, não necessariamente é colalia. Muitas vezes é até uma apresentação saudável, né? É algo... É uma característica humana de repetir a informação, vamos dizer assim, na cabeça, por vezes falar isso, mas com uma intenção de fixação. Vamos dar esse exemplo. Na ecolalia é um pouquinho diferente, porque a intenção não é repetição pela aquisição de conhecimento. Essa é a questão. Então, deixa só dar uma situada, Flávio. Você perde diagnóstico. Deixa eu dar uma situada que ecolalia, pelo termo, né, tem a ver com fala, né? A fala repetida. Com fala, com repetição de expressões. Mas o que você está trazendo é que ela pode acontecer também, principalmente em TEA nível 1, de forma mental, não se expressar necessariamente na fala. Os pensamentos, verbalizar dentro da cabeça, né? Sim. Eu brinco com isso hoje em dia, sempre brinquei com isso. Porque quando eu percebi, hoje em dia eu sei que o termo é ecolalia. Na minha infância, adolescência, início de fase adulta, eu não sabia que era ecolalia. E eu brincava com isso. Então, assim, eu sempre brinquei com essa característica minha. E hoje em dia eu sei que é ecolalia, porque tem as outras características juntos, os outros traços associados que denominam-se, né, finalizou e autismo. Mas os meus meninos, ainda hoje, eu tenho 2 meninos, 2 filhos, e eu brinco com eles. E até hoje, eles, quando eu percebo que eu estou repetindo palavras, expressões, e aí é qualquer coisa, é letra de música, é vinheta de comercial, essa música chiclete é horrível. Porque às vezes ela fica na minha cabeça o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 5 dias, e fica passando, repetindo. É como se fosse, vou falar uma coisa bem assim, bem, sei lá, não sei se as pessoas vão concordar. É como se fosse um disco arranhado, sabe? Antigamente o discão de vinil, aí ele arranhava, tinha uma poeirinha ali e ficava saltitando e voltando para a mesma faixa da música. É como se fosse isso. Só que isso é um natural, vamos dizer assim, para aquele foco. Dispersou a cabeça, foi para outro lugar, sabe, sei lá quanto tempo depois, passou. Mas enquanto o cognitivo tiver naquele fonema, e às vezes assim, é o fonema, não é nem a palavra, é a forma com que é falada, a forma com que é expressado. Fixa e fica em looping. Mas no caso você até consegue dar função e fazer isso com humor, né? Eu vejo alguns autistas de nível 1 que eu já atendi, era comum fazer umas brincadeiras, tipo imitar um meme, imitar o Faustão, errou! O Silvio Santos, não sabe, né? Eu não sei imitar bem Silvio Santos, né? Posso perguntar, imitar esses memes do Show do Milhão, e
E numa situação que era engraçado mesmo, tinha a ver com o contexto. A minha colalinha atual, e eu tô segurando a onda para nós, eu assisto pouco televisão. Porque tem alguns canais que só tem poucos comerciais e os comerciais são repetidos, né? Então são aquelas vinhetinhas, assim, aqueles comerciais curtinhos com falas curtinhas. E, cara, é terrível para mim. Aí eu tô com um comercial do Trivago na cabeça e o comercial do Zoom rápido na cabeça. Então eu não posso assistir porque eu já estou praticamente decorando o comercial inteiro, porque eu repito o comercial inteiro. É tão interessante para mim aquilo dali que fica. Caramba. Bom, não sei, pode ser que eles resolvam patrocinar a gente. Não estamos ganhando nada aqui, mas enfim, vamos testar. Fica a dica. Te perguntando, tu falou sobre o desenvolvimento normal do cérebro, ou pelo menos o desenvolvimento esperado do cérebro, né, que é chamado de neurotípico. Sim. Alguns dizem que o neurotípico até que é um pouco mistificado, né? Mas, no caso, o que é conceituado como patologias ou condições neurodivergentes é algo muito diferente mesmo do desenvolvimento esperado. Uhum. Então, no caso, o que teria de diferente do cérebro da pessoa autista para o cérebro neurotípico, para o cérebro que tem o desenvolvimento esperado? Sim, sim. Então, aí vem uma série de coisas, assim. Por quê? Porque eu vou citar alguns exemplos, assim, para poder tentar ilustrar e entender esse processo. As pessoas, por vezes, ao mesmo tempo, olha o contraponto, né? Ao mesmo tempo que elas falam, nossa, daquela história do anjozinho azul, não sei o quê, fica endeusando, né, essa questão, é muito inteligente, etc e tal, e vê isso como uma atipia e um problema, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, pelo outro lado, neurocognitivo, muitas partes do cérebro elas são mais desenvolvidas do que nos neurotípicos. Aí é que tá. Não é o cérebro todo. Existem algumas regiões que as conexões neurais elas são melhores desenvolvidas, mais bem desenvolvidas. Aí está a questão. Então, existem, e aí isso modula o quê? Modula a forma de perceber o mundo que está ao seu redor, a forma de você armazenar essa informação, o que fazer com essa informação e o comportamento que você vai fazer a partir disso. Ok? Então, aí nós chegamos também, aí abrir um paralelo aqui, no que seria as hipersensibilidades sensoriais, que é uma característica de hiperconectividade em algumas áreas do cérebro. Então, isso, hiper e hipo. Tem o hipo também, né, em alguns casos. Então, falando de nível 1 de suporte, Asperger, Savan, enfim. Por exemplo, justifica falar sobre isso que muitos autistas, Savan, alguns, nível 1, nível 2 aparece mais, nível 3 aparece mais. E tem um cognitivo normal, perfeito, em algumas áreas muito desenvolvidas, vamos colocar aí o Savan, mas são não verbais. Um exemplo. Ou elas têm o cognitivo preservado, têm a parte verbal preservada, mas a parte psicomotor e motricidade fina é deficitária. Um exemplo, outro exemplo. É aquela história da pessoa, ela conseguir falar muito bem sobre... A criança aparece isso muito perfeitamente, né? Na criança já com seus 6 anos até os seus 10 anos de idade. A criança que ela tem um hiperfoco, que é o clássico, né, dos dinossauros, não sei o quê, planetas. A criança, meu Deus, é um compêndio, uma enciclopédia. Só que ela não consegue amarrar o sapato, o cadastro. Esse é um exemplo. Então, assim, você colocar isso tudo dentro de um pacote só é complicado. É difícil. E aí é que está a diferenciação. Ah, mas por que ele consegue
se desenvolver muito bem num determinado tema, mas ele tropeça pra caramba na rua, ele não consegue ter atenção, ele tem uma atenção seletiva, uma audição seletiva em determinados aspectos. Por que ele não consegue prestar atenção na aula? Ou ele aparenta não prestar atenção na aula, mas quando vai fazer a prova ele é o que tira a nota mais alta. Essas nuances, essas discrepâncias, né? Por quê? Porque o cognitivo dele, a percepção dele, a forma com que ele apreende o conhecimento, as conexões neurais para que isso aconteça, a obtenção do conhecimento e o que fazer com isso, e a forma com que ele manifesta o comportamento em cima disso, varia muito dos neurotípicos. Então, o neurotípico, por exemplo, sei lá, um exemplo. Isso aí eu estou dando um exemplo hipotético aqui. Eles conseguem, por exemplo, ludibriar muito bem uma pessoa e enganar, né, se fazer blefar em determinados contextos sociais. Isso para autistas é muito complicado, para a maioria dos autistas, pelas questões da comunicação e relação interespecíficas que aparecem praticamente em todos os níveis. Em maior ou menor escala, mas está ali presente. Então, até entender que determinada situação é uma pessoa, por vezes, tentando enganá-lo, ludibriar ele, ou tentando, sei lá, um sarcasmo, né? O clássico. Eu sempre, quando falo de sarcasmo, eu lembro do Sheldon lá no Big Bang Theory. Então, assim, a questão do sarcasmo é difícil de entender, mexer naquilo. Então, isso para o autista é bem complicado. Nessas sutilezas sociais. Para o neurotípico, não. Por quê? Porque faz parte do cérebro, vamos dizer assim, neurotípico, entender esses padrões, essa diferenciação de uma maneira mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, quando ele consegue compreender esse ponto, aí a depender do nível, do espectro, onde ele está dentro do espectro, ele consegue, vamos dizer assim, ver coisas, enxergar coisas que o neurotípico não consegue. Então, tá vendo como é que é uma gama muito grande dentro do espectro de possibilidades? Então, certo na realidade, por quê? Porque a interconectividade neural dele é muito maior. Ele faz outras conexões que o neurotípico não faz. Né? Essa que é a questão. Quais áreas que geralmente haveria essa hiperconexão, assim? Geralmente, o frontal. E algumas, geralmente, que são os mais desenvolvidos, né? Vamos dizer assim, em termos de comunicação e relação. E algumas outras áreas específicas, por exemplo, a fala. Né? Então, a questão da fala, daqueles que não possuem fala. Então, ele tem, não é que ele deixa de ter os neurônios, mas a conectividade ali naquela região ele é um pouco menor. Então, isso não faz com que ele não consiga, né, conversar e falar adequadamente. Tem aqueles que não falam e que, com o tempo, com as terapias, com fonoaudiologia, com musicoterapia, vem. Então, isso é muito legal. E aí a gente entra no quesito neuroplasticidade cerebral, né? A gente entra nessa parte. Existe a poda neural, que a gente fala, que isso acontece em todos os cérebros, todas as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque uma criança, por exemplo, que começou a balbuciar as primeiras palavras, a mãe e o pai não sabem que ele é autista, e quando ela tem seus 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos, ela simplesmente para de falar. É um perfil comum, é bem recorrente. Ou, às vezes menos de 2 anos. Um ano e meio para um. É um mutismo seletivo? Pode ser. Mas também pode estar relacionado a uma poda neural naquela região neuroanatômica que tem aquela conectividade que deu uma reduzida. Então, assim, é isso que acontece todas as vezes, Flávio? Não. Isso é algo que acontece. Não com todos os indivíduos, mas faz parte do processo. E com a fonoaudiologia, com a musicoterapia e em outras terapias, isso tem uma tendência a fazer novas conexões e voltar no futuro, vamos dizer assim. Né? A se desenvolver, se restabelecer da melhor forma. Né? Então, enfim, só para citar um outro exemplo. Show. E no caso do cérebro superdotado, o que ele teria de diferente do cérebro neurotípico? Então, aí é que está também. Essas conectividades são mais apuradas, vamos dizer assim. Então, a hipersensibilidade sensorial e a hipersensibilidade ao meio, ela existe.
a forma com que a percepção e o acúmulo de conhecimento ela é, entre aspas, mais profunda. Ele não necessita de tantos estímulos para poder adquirir determinados conhecimentos. Então, aí, né, já tem uma gama de possibilidades, de situações. E o superdotado meio que ele tem uma questão inata, que é diferente das pessoas com altas habilidades, né, e outras, né, pessoas com inteligência superior e tal, que é diferente do superdotado, porque ele já nasce assim como autista, já é uma condição do desenvolvimento neuroanatômico dele, neurofisiológico, e ele já nasce com essa percepção diferenciada do mundo, que faz com que ele busque quase instintivamente suprir aquilo dali. Ele tem a necessidade intrínseca de querer entender como que as coisas funcionam e como que aquilo acontece. Por que eu estou falando isso? Vou te dar um exemplo meu, assim, também, mais uma vez. Sempre vou trazer para o meu lugar de fala e para experiências minhas. Flávio, e aí abre um parêntese. Mas todas as crianças não são curiosas e tal? São curiosas. As crianças, né? Eu sou um grande defensor, sou arte-terapeuta também, então eu sou um grande defensor do brincar na infância e do estar, o desenvolvimento da curiosidade na criança, seja na primeira infância, seja no desenvolvimento médio ali, até a adolescência, mais adulto, e sim, eu sou um grande defensor disso, porque é um grande facilitador de desenvolvimento cognitivo. E o que acontece? Eu fui uma criança que, com os meus 3 anos de idade, 4 anos de idade, quando eu comecei a entender que as ferramentas do meu pai cabiam perfeitamente nos parafusos que vinham nos brinquedos eletrônicos, mecânicos, enfim, eu comecei a abrir os brinquedos. Por curiosidade? Por curiosidade. Mas é uma coisa que meu pai não fez isso. Meu pai queria que eu destruísse os brinquedos? De jeito nenhum. Mas eu falei, gente, tem uma conexão aqui. Isso aqui encaixa perfeitamente aqui. Como que esse negócio funciona? E aí é o estágio. E não necessariamente as neurotípicas fazem isso. Elas têm uma curiosidade de querer entender, de ver, de brincar, de não sei o que, etc. E tal. O que acontece se eu colocar esse bonequinho aqui dentro? Então, tá. Isso tem também no superdotado. Mas o superdotado, como é que eu posso dizer assim? Ele vai um pouquinho além. E já é da própria natureza, porque assim, ele já quer entender aquilo dali, ele já quer ir de fundo daquilo dali. E quando eu comecei a estudar, e aí, enfim, só para poder finalizar aqui, eu tive vários problemas com meu pai desde quando eu destruí um despertador que ele gostava, ele nunca mais deixou as ferramentas à vista para mim. Eu tinha lá meus 4 anos de idade. Enfim, faz parênteses. E quando eu comecei a entender na escola que obter determinados conhecimentos eram muito legais, que eu podia conectar português com não sei o que, com história, aquilo fazia sentido na minha cabeça, o estudo se tornou muito mais interessante do que estudar o português pelo português e decorar. Eu não sou de decorar. E aí, com o tempo, eu me justifiquei. Se existem compêndios que me dão a possibilidade de ter aquele relatório tudo bonitinho para mim, por que eu tenho que perder e gastar energia decorando algo que eu não vou precisar no futuro, se existe tudo compilado em determinado lugar? Neurotípico, normalmente, não pensa muito assim. Ok, vamos estudar, vamos decorar, vamos passar de ano e tá valendo. Mesmo que passe pela cabeça. Nunca mais vou usar isso. Por que estou estudando que eu não vou usar? Passa na cabeça? Passa. Mas o meu pensamento é, tipo, ok, o que eu posso fazer para tornar isso aqui muito mais interessante? E assim foi meus estudos ao longo da vida inteira. Então, aí vem o quê? Que é o que normalmente está presente nos superdotados. A questão da arborização do pensamento. Ou cérebro hiperarborizado, hiperconectado, tem vários nomes para a mesma coisa. Que é a grande capacidade que se tem de fazer essas conexões, não necessariamente uma conexão que tem a ver. O que tem a ver, sei lá, poesia com, sei lá, poker com medicina veterinária? O que tem
ver. Mas a gente faz essa conexão, né? Superdotado. Inusitado. Eu falei sobre isso uma semana acadêmica na universidade. Por quê? Porque eu vou além. Eu vou entender o que é o sistema de pensamento clínico, como esse sistema de pensamento faz com que eu consiga melhor chegar dentro de um contexto clínico e relação com o cliente. Olha aí, eu tentando suprir a minha dificuldade de comunicação, de relação interpessoal, e entender que o poker existem artimanhas dentro daquele processo. Que tem o blefe, que tem o momento certo de você fazer determinada jogada, dependendo da forma com que você pensa, o seu outro que está ali na sua frente, você tem uma melhor forma de se relacionar com ele, obter o que você quer como resposta, para o seu benefício, para o benefício, né? Da sua banca, vamos dizer assim. De alguma maneira, consegue-se tecer comunicações e relações dentro desses contextos. Um exemplo, né? E aí eu vim a nomear isso no futuro, que é uma pessoa que tem pensamento nexialista, né? E geralmente a maioria dos superdotados tem esse tipo de pensamento. E eu sou uma pessoa multipotencialista também, que eu vim descobrir isso também, né, mais recentemente. Eu já tentei ser especialista, hiper especialista. Eu tenho algumas especializações, tenho alguns conhecimentos aprofundados em determinadas áreas, mas eu não sou aquele que, se você vir e falar assim, nossa, você vai fazer só isso pro resto da vida. Não sou essa pessoa. Sim, muitas vezes o que se imagina do superdotado é isso, né? É o hiper especialista, é o que é muito bom em uma coisa só. Ou o ultra globalista, né? Que entende tudo de tudo, que também não é o caso, né? Sim. Mas vamos lá, no caso do duplo excepcional, que é autista e superdotado, o que essa pessoa teria assim, de singular, do ponto de vista tanto neurológico quanto do comportamento também, no caso, tendo essas duas condições? Sim, aí é o grande desafio, aí é a grande questão que hoje está melhorando, está chegando mais essa informação, esse conhecimento, mas ainda está muito aquém do que a gente precisa, né? Se você é autista, você não pode ser superdotado. Se você é superdotado, você não pode ser autista. Ou o autismo, que é muito inteligente, sim pode ser superdotado, mas superdotado não pode nunca ser autista. Normalmente essa é a cabeça, né, da população de uma maneira geral, né? E aí, qual que é a questão? Eu estou vendo a pergunta aqui da Heloísa. Sim, eu ia falar isso. Obrigado, Heloísa, pela sua pergunta. Desse controle, né? Esse paralelo desse controle do autismo e superdotação. É porque existe uma luta interna muito grande, vamos dizer assim. Vamos lá. É muito comum adultos, principalmente adultos com diagnóstico tardio, desenvolverem comorbidade. Vou começar desse ponto para poder chegar na sua resposta, na resposta da Heloísa. Quais são as comorbidades que normalmente aparecem? Normalmente é ansiedade, depressão. Normalmente. Em casos mais extremos, consequência disso, pessoas que podem vir a atentar contra a própria vida e tudo mais, enfim. Então, assim, e por que isso está presente? Porque é uma luta interna muito grande. Ao mesmo tempo que a pessoa ela tem uma grande capacidade de percepção e de entender o mundo ao seu redor, ela não consegue se comunicar adequadamente. E aí nós temos o superdotado falando de um lado e o autista falando do outro lado, nesse paralelo. Ela sabe, e quando eu falo sobre isso, eu vou dar alguns exemplos meus. A pessoa sabe exatamente o que falar, como falar, dentro de um determinado contexto. Por vezes, ela percebe sutilezas naquele ambiente que não são legais, mas ela não consegue verbalizar. Ela não consegue se comunicar adequadamente para poder se fazer entender. E, às vezes, ela vira também para pessoas que ela é mais próxima e fala assim, nossa, fulano de tal, e aí, né, cai na falta de filtro que alguns autistas têm, falta de filtro, né, vamos dizer assim, pela questão da comunicação mesmo, né, enfim.
E as pessoas elas viram assim, nossa, você percebe que está falando ultimamente sobre as questões relacionadas, um exemplo, que na década de 40, da Segunda Guerra Mundial em diante, a música e os sons, eles mudaram da escala de 432 Hz para 440 Hz. Isso impacta negativamente na relação das pessoas com o meio e a forma com que elas se relacionam. Isso tem mudado muito, impactado muito na questão do confronto mesmo, da comunicação social. E a pessoa olha para sua cara e fala assim, hã? A Heloísa trouxe aqui da síndrome do Hulk, que as pessoas explodem com gatilhos mínimos de forma desproporcional. Exatamente. Então vai ter muita explicação. Vai ter. Como é que isso pode acontecer por motivos diferentes, né? Mas pode acontecer com autistas, com duplos excepcionais, mas com pessoas que são só autistas, com pessoas que são só superdotados, ou com outros quadros também. Esse diagnóstico diferencial é até desafiador. Pessoas com transtorno opositor desafiador, pessoas com TOD, né? Pessoas com transtornos compulsivos, enfim, pessoas com TDAH, isso pode acontecer também. Porque, na realidade, tem a ver com uma parcelinha relacionada à hipersensibilidade. Então, as pessoas, na realidade, elas... Vamos lá, só para fazer esse link. Quando o autista superdotado fala sobre os 432 Hz, por exemplo, a pessoa fala assim, o que você está falando? Sei lá, não tem nada a ver, porque ele conectou com aquela música que ele está ouvindo, que está incomodando ele naquele ambiente, tem a ver com isso. E ele tenta falar com as pessoas sobre a importância de tentar mudar um pouquinho isso, porque aquela agitação do ambiente ali é prejudicial. E as pessoas entram em descrédito. E quando isso se torna acumulativo ao longo da vida, ele começa a fazer máximo. Ele começa a entender que, mas será que a minha percepção está correta? E para eu interagir melhor com as pessoas, então, é melhor não me expressar da maneira que eu acredito que seja o melhor para poder me expressar. E ele vai acumulando, fazendo mascarando, camuflagem social, vai acumulando determinadas questões e o ambiente está hiperestimulando. E é onde vem a síndrome do Hulk. Porque, nossa, não tem motivo nenhum para ele ter falado alto do jeito que ele falou. Não tem motivo nenhum para ele ser mais ruidoso, mais ríspido nas palavras da maneira como ele foi nesse momento. Mas não é naquele momento. É algo que já vem acumulando há muito tempo. Né? E o masking é algo que é muito ruim. A camuflagem social é muito ruim. Isso é muito comum no autismo e é também comum, né, aparecer na pessoa com dupla excepcionalidade. Porque você se torna um pontinho fora da curva, você se torna uma pessoa muito estranho, um esquisito, realmente, de fato. E tipo, nossa, o Flávio é muito legal para o período de prova para fazer trabalho escolar com ele. Mas o Flávio, para conviver no dia a dia, eu não quero que ele vá no meu aniversário porque ele, sei lá, ele é meio estranho para conversar com as pessoas. Estou dando um exemplo. Não conscientemente isso aconteceu comigo. Com o Marcos pode até acontecer. Eu sou... do rolê, isso aí. Tipo, tá todo mundo ali conversando, tomando cerveja. Não é que eu deixo de tomar minha cerveja, eu tomo minha cerveja também e tal. Mas isso também entrou como uma forma de camuflagem social. Por quê? Porque eu preciso interagir legal com as pessoas, afinal de contas, né? Mas eu sou o cara que a pessoa me esquece do nada, e de repente do nada, sabe aquela coisa que o pessoal fala que é a muda-lua? Muda? Sopra um vento sudoeste ali, e a pessoa que estava super assim, de repente do nada, dá aquela murchada. Eu sou esse tipo de cara. Então eu já sei que o meu termômetro social tem um limite, claro. E se eu ultrapasso aquilo dali, realmente vai ficar estranho. E no outro dia eu vou estar muito mal. Eu vou estar muito desgastado. Então, e aí tá. E eu sou um cara que, assim, as pessoas, sei lá, elas querem... O pessoal estava até lendo sobre isso também, que eu estou estudando agora sobre literatura russa.
né? Tem tudo a ver com tudo que você faz, claro. Não, é porque na realidade o que acontece? Eu estou voltando a estudar as métricas da poesia. E aí cheguei a Fernando Pessoa, cheguei a Drummond de novo, e aí outras questões filosóficas relacionadas, cheguei à literatura russa. Então cheguei a Tolstói, né? Dostoiévski também, mas Tolstói. E eles fazem uma crítica muito grande, né? Dostoiévski, sim, né? E Tolstói também. E eles fazem uma crítica muito grande, tem uma pegada filosófica, né, no texto deles, né? Social e tal, enfim. E eles fazem essa crítica, né? Do estranho, do esquisito dentro da sociedade. Isso eu estou falando deles escreverem há 150 anos atrás ou mais, numa cultura, vamos lá, numa relação social russa da época, mas que ainda está presente até hoje, nos dias atuais, entendeu? Aí foi onde me deu o start, deixa eu entender isso daqui. Vamos lá. E por que eu estou falando isso? Porque você entender esse lugar de estranheza é um processo metacognitivo. É um processo metacognitivo que os superdotados fazem. As pessoas com dupla excepcionalidade, que têm a superdotação, costumam fazer, que neurotípico não faz. Então, quando eu estou ali naquele ambiente que a coisa não está legal e a pessoa quer falar sobre o Big Brother, nada contra o Big Brother para quem gosta, eu quero falar porque que o Lev Tolstói teve uma crise existencial em 1879. Escreveu um livro sobre isso. Isso causa um certo descompasso. Pois é, é louco que às vezes as pessoas procuram comunidades na esperança de comunidades muito de superdotação na esperança de dar match dos interesses e poder falar, mas nem sempre dá. Às vezes um Não, quer falar sobre o Tolstói, o outro está interessado em Picasso, aí não dá exato, match, assim, não existe um diálogo. exato. Tem alguns temas que são populares, né? Mas entre essa galera, né? Neurodivergente. Mas Aham. tem os temas que não são, assim, sei lá, que é muito pessoal e a pessoa acaba, tá, deixa eu me isolar aqui sozinho, os meus pensamentos. Aí você entra na pessoa que tem dupla excepcionalidade no hiperfoco e no flow, que podem estar juntos ou separadamente, agindo ali em conjunto, né? O flow não é a mesma coisa do que hiperfoco. Se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome. Então, são duas coisas diferentes, dois processos diferentes. E é isso. No momento agora, eu estou estudando poesia, métricas poéticas e literatura russa. É meu hiperfoco do momento. E o que acontece? Eu entro num estado de flow que eu quero consumir essa literatura e entender esse processo. Ponto. E vou, até as últimas consequências. Não necessariamente últimas consequências, né? Tem um limiar, tem um patamar. Tem um momento que Mas sacia, né? eu vou até suprir aquela demanda. Sabe aquela demanda que eu falei que é intrínseca lá na infância? Uhum. Precisa entender como é que a coisa funciona. Estava lá desde os 4 anos, né? 5 anos de idade. E eu acredito que vai ser assim pro resto da vida. Você vai Então, desmontar a literatura russa, assim como você desmontava seus brinquedos. exatamente. É por aí. Metaforicamente é por aí. Cara, vi um vídeo muito legal sobre o livro Uma Mensagem, uma Confissão do Tolstói. Pô, comprei o livro, cara. O que está por trás daquilo dali? Se não tivesse um custo-benefício interessante, não teria comprado. Busquei num sebo. Então, aí era a estratégia. Busquei num sebo, fui ver onde que tinha, né, mais baratinho e tal, para não perder a grana ali em cima daquilo dali, para as condições financeiras que eu tenho no momento. Mas, cara, existe tantas outras literaturas que eu quero ler e eu sei que não é o momento. Aí é o limite, aquele limite que eu falei. Mas, cara, eu comprei o livro, e aí? Agora eu tô aqui para esmiuçar aquela questão ali, né? Onde que tá por trás, como que ele desenvolveu aquele raciocínio, né?
Sim, eu acho que sei como é que é. E é isso Show, que eu André. fiz na vida. Eu na medicina veterinária, eu na pedagogia, na neuropsicopedagogia, na arte-terapia, na psicanálise, em todos os lugares. Show. Já que você também é da educação, vamos falar um pouco disso, né? A quais direitos de educação inclusiva, né, o superdotado autista ele precisa ter acesso? Uhum. Então, existem alguns direitos que já estão valendo, principalmente para a infância. Então, como eu disse, a questão, né, dos direitos para os autistas. Aquela questão que eu citei lá no início, social, político, psicossocial, enfim, né? Tem a ver aqui no Asperger, no Brasil, entrar dentro do espectro autista como um todo também por causa disso, porque seriam novas políticas públicas a serem desenvolvidas para o Asperger separadamente se ele não estivesse dentro do espectro autista. Tem a ver com essa questão. E outras pormenores aí, questões paralelas. Mas existem várias políticas públicas que começaram, hoje em dia, com um autismo muito forte. Então, as crianças, o direito de estar na escola, participar da escola, como qualquer criança, né, neurotípicos ou não. Políticas públicas que são, por vezes, municipais, estaduais e nacionais, que dão os direitos tanto para as pessoas dentro da condição, em determinadas particularidades que eles possuem, como para uma pessoa que o está acompanhando, né, que o está dando suporte para ele. Então, essas políticas públicas, essas leis aí têm a ver com isso. E aí, muitos neurotípicos falam que são vantagens. Na realidade, não são muitas vantagens, mas, assim, dependendo, né, do ponto de vista, fazer valer os limites que a pessoa tem. Por exemplo, um Asperger, né, um autista nível muito suporte, ele tem uma tolerância muito maior, ou aprendeu a ter uma tolerância muito maior em determinados contextos sociais. E vai passar bem. Não que ele não deixe de sentir, não que ele não deixe de ter aquilo dali, não que ele não tenha hipersensibilidade. Ele tem uma tolerância maior, porque ele aprendeu a mascarar melhor ao longo do tempo, principalmente quando ele chega na fase adulta. Mas quando criança, esse limiar ele ainda está em desenvolvimento. Nível 2 e nível 3 são, né, níveis de suporte maiores. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas políticas públicas vêm com esse aspecto também. Para as pessoas da sociedade entender que não são vantagens. São questões que aquelas pessoas que possuem aquelas condições do desenvolvimento comportamentais, etc., elas necessitam desse olhar especial porque elas não vão reagir ao ambiente da mesma maneira que as outras pessoas neurotípicas. Aí é que vem a situação, né? O embate, o grande embate. E isso falando também das adequações das salas, né, de apoio acadêmico, centros, né, educacionais, salas de AEE, né, nas escolas, enfim, tanto da rede pública quanto da rede particular, que é interessante que tenha a ver com isso também, como normativas, onde tenha profissionais especializados na área que possam atender essas crianças, esses jovens, num contraturno. Isso tem a ver com o processo educacional, pedagógico, políticas pedagógicas. E como pedagogo, eu posso dizer também que a pedagogia, na teoria, ela é linda. Linda. Ela é muito legal. Muito bacana. Quando eu estudei, eu fiquei maravilhado, cara, com muitas coisas que eu estudei que eu não sabia dentro da área educacional, acadêmica, pedagógica. Só que eu trabalhei 1 ano numa Secretaria Municipal de Educação como neuropsicopedagogo. Numa realidade de uma cidade do interior, que ao conversar com outras esferas e outros lugares, eu acabei extrapolando isso daí para outros, né? Questões, olha a conectividade funcionando. E eu vi que essa realidade não é uma realidade que era só da minha cidade, mas é uma realidade nacional. Independente de ser uma metrópole, um grande centro, uma cidade grande como uma cidade do interior. E, na prática, no chão de fábrica, como a Heloísa está dizendo aí, é diferente. E ainda temos muitos patamares a serem galgados
para que os professores estejam realmente aptos para poder entender ou ao menos receber melhor essas crianças. Não que nós já não tenhamos profissionais, já temos pessoas que estão atuando de uma maneira muito legal nessa área, mas ainda temos um degrauzinho ainda a evoluir. Isso porque o autismo está em volta. Falei bastante do autismo. Quando a gente traz isso para a superdotação, ainda estamos engatinhando. Porque o mesmo estereótipo que nós temos para o autista, nós temos o estereótipo superdotado inversamente. Que é um aluno que não precisa de apoio, é um aluno que aprende fácil, então a gente não precisa dar uma atenção adequada, a gente não precisa não sei o que, vários estereótipos, várias situações aí que não são legais. Ah, mas ele pegou a matéria com muita facilidade. E aí é a minha grande crítica, porque eu sei que isso acontece. Então, ao invés de eu dar 10 exercícios para ele fazer, eu vou dar 25, 30. Só que ele, no segundo exercício, ele já aprendeu como é que faz aquilo. E a escola não está preparada para poder estimular. É mais do mesmo. Ele não quer mais do mesmo. É estímulos diferentes. E façam com que ele vá além daquilo que ele já aprendeu na segunda lição. Ah, mas aí a criança não é superdotada, porque ele não quer fazer, ele se tornou o problema da turma. Mas ele se tornou o problema da turma por falta de estímulo, não porque ele não é capaz cognitivamente. A gente sabe, por exemplo, de casos de evasão escolar, né? De superdotados, que acabam não conseguindo continuar na escola. Sim. Só falar aqui que a Andresa assinou, a Elisa também, maneiro. Ela falou das questões dos gestores, que não faziam a menor ideia de como, nem porquê. Ela fala agora do Montessori. Pode explicar um pouco melhor o contexto? Seria uma crítica ou uma sugestão? Eu acredito que seja uma sugestão. Aí eu sei que é um método muito bom, assim. Mas, assim, a gente sabe da realidade do ensino público até ensino particular. Muitas vezes, muitas escolas tradicionais se dizem muito inclusivas e não são nada, assim, né? A gente tem pais, assim, trazendo queixas horríveis de exclusão, assim. A gente sabe dessa realidade, assim, né? A legislação brasileira é avançadíssima, até é bonita, a pedagogia é bonita. A legislação brasileira de inclusão é muito avançada, é muito boa, é melhor que muitos países. Mas a gente tem algumas barreiras, realmente. A gente depara com isso, né? Com situações que excluem tanto o autista quanto o superdotado na prática, né? E a dificuldade que é você implementar a inclusão num modelo que também não favorece muito, né? Eu nem vou dizer que a culpa é do gestor, a culpa é do professor. A gente tem uma educação que parou no tempo, né? E a gente tem as demandas de agora que são desafiadoras, vamos botar assim. E a inclusão é uma delas. Sim. Não, assim, eu vejo com bons olhos esse movimento que está acontecendo. Como eu disse, já existem alguns professores capacitados, já existem pessoas com um olhar diferencial na sala de aula, principalmente crianças e adolescentes, já é uma realidade, mas ainda está aquém. Esse que é o foco. Dentro do que a gente espera, né, do que os pais, né, esperam, que a sociedade como um todo espera, ainda temos que galgar alguns patamares ainda. Ainda não estamos dentro do que seria o que a pedagogia, o que a nossa legislação fala bonito do jeito que está ali na teoria. Ainda tem algumas coisas a serem feitas. E aí passa por tudo, passa por todos os setores, né? Desde o professor que está ali diretamente com o aluno em sala de aula, até a gestão, até a grande gestão, macro da gestão, né? Quem faz as leis, quem regula essas leis, e aí, né? Vamos colocar os dois extremos. E aí vem um ponto que é a minha grande crítica pessoal, que é o fator humano da história. Nesse processo todo. E aí eu volto de novo na questão cultural. Na questão da
das pessoas e como elas interagem e percebem, né? O meio e tudo mais. Então, assim, estão dispostas, não estão dispostas, querem, não querem, estão afim, não estão afim, fazem porque são obrigadas, não são obrigadas, e por aí vai, uma série de pequenas questões humanas, né? Que estão relacionadas a todo esse contexto aí, né? Calma aí, Heloísa, você pode dizer que é superdotada sim, tá? Não tem essa história, não. As pessoas têm que entender. Acabou isso, tá? As pessoas não têm que ficar pensando besteira. Pô, a informação tá aí. Estamos em 2026, a informação tá aí. Posso contar uma história? Fala aí, mais uma história pessoal. Esse comentário da Heloísa me fez lembrar de uma história. Eu até ter o meu diagnóstico, eu também, assim, eu tinha essa questão, né? Eu ficava assim, tipo, não vou falar porque vai soar como prepotência, vai soar como arrogância da minha parte, não sei o quê. Não que eu fale abertamente hoje em dia, não é isso, mas eu entendi que as minhas ações falam por mim, mais do que eu falar explicitamente sobre isso. Então, eu fiz no final do ano passado, de setembro a dezembro, como voluntário, na Casa das Palmeiras, da Nise da Silveira, em Botafogo. Eu fiz uma experiência de voluntariado lá com eles. Bacana. E aí, foi muito legal, uma experiência muito boa. Só não vou conseguir dar continuidade, porque meus horários na universidade mudaram, né? Com relação ao horário de trabalho, os dias, enfim. Então, não vou conseguir por isso. Mas eu fiz esse período e, num determinado momento, com uma outra voluntária lá, uma estudante de psicologia, a gente estava conversando, e esse papo de tipo, né? E aí, quais são os seus gostos? Por que você está aqui? Etc. Né? E aí e tal. E eu comecei a falar. Comecei a fazer essas conexões que eu estou fazendo, que eu fiz aqui um pouquinho com vocês aqui, que é a minha forma de pensamento. E ela pescou assim, ela virou e falou assim, você é superdotado? Aí eu falei, aí pela primeira vez na vida, eu falei, sou. Então, assim, eu não falei explicitamente, mas no conversar ali, ela levantou a bola e eu cortei. Se fosse num outro momento, eu ia falar assim, não, mas é que... Eu tenho certeza que eu não ia falar. Não iria falar com convicção. Tenho certeza absoluta. Mas, naquele contexto, com aquela conversa, com a forma com que a coisa se apresentou, foi legal. E eu fiquei de boa. E ela ficou de boa também, assim, sabe? Mas é porque elas têm psicologia, vocês estavam num contexto onde tem pessoas ali neurodivergentes também, e tudo mais e tal. Sim e não. Porque um papo que eu tive ali naquele contexto poderia ter na universidade, por exemplo. Se eu tiver hoje um papo semelhante a isso na universidade, eu vou falar a mesma coisa. Eu vou ter essa resposta, né? Então, assim, eu digo que é um avanço para mim. É um avanço porque eu falei assim, cara, eu não posso esconder quem eu sou, assim, né? Porque é o que eu sou, é a minha natureza, né? Bacana, cara. Isso aí. A gente tá aqui para sair do armário mesmo. Uhul. Aproveitando esse período de carnaval, entendeu? A gente precisa se assumir, mostrar para o mundo quem a gente é. Ficar no armário já foi, já foi. Sim. O diferente sempre vai ser visto como ameaça. Sempre vai, respondendo a Heloísa aí, ó, sempre vai ser visto como ameaça. Porque o diferente, dentro do olha o meu questionamento do que é normal, né? Que é o papo para outra live. Porque o normal é o quê? É o que todo mundo finge que é, né? Vamos dizer. Exato. Mas me fala uma parada sobre superdotação e autismo. O autista superdotado, assim, em que aspecto que a superdotação vai mascarar alguns prejuízos do autismo? Por exemplo, o próprio Musk mesmo, por ele mesmo, a camuflagem social. Eu não consigo... Um exemplo clássico meu. Eu sempre gostei da área acadêmica. Sempre gostei da área acadêmica.
Só que eu não conseguia dar palestra, eu não conseguia ir para frente de uma turma, falar. Eu não conseguia expor, né, os meus pensamentos e tal. E aí eu falei, não, eu preciso modular isso daqui. Eu preciso dar esse passo. Então, a autoestabilidade, ela vem nesse contexto, acredite. O que eu tenho dificuldade dentro do autismo, que é da relação interpessoal e da comunicação, as autoridades de superdotação, ela me vem como uma forma de auxiliar dentro desse processo. Aí que tá. Aí as pessoas viram e falam assim, nossa, Flávio, como que você pode dizer que você é uma pessoa tímida, que você não consegue se relacionar com as pessoas se você dá aula, se você é professor universitário, se você dá palestra, você faz live? Porque as altas habilidades, ela vem aqui. Ela encaixa aqui. Aqui, hoje, mais abertamente, eu consigo entender esse processo. Se fosse alguns tempos atrás, uns 3, 4, 5 anos atrás, essa pessoa que está aqui na sua frente falando com você seria uma persona. Por quê? Porque eu iria criar um jeito de estar nessa live e me comportar como alguém que eu queria que as pessoas vissem. Não como eu mesmo. Aí é que tá Atuando, né? Atuando. Aí é que tá não só isso, existem várias outras coisas, mas uma das coisas que é muito forte nessa relação da superdotação com o autismo é nesse ponto. O que pode ser bom, por um lado, mas pode ser ruim, por outro lado, porque no período de pandemia muitas pessoas surtaram, né, por N fatores, e aí o surto, entre aspas, também, enfim. Eu fiquei meio assim, minha ansiedade foi lá no alto, enfim, foi um período meio trash. E antes mesmo do meu diagnóstico de autismo, né, eu vivi um momento muito curto de despersonificação. O que é a despersonificação? É você se olhar para o espelho e não identificar que você é aquela pessoa no espelho. É como se você se olhasse e falasse assim, esse que está diante de mim no espelho não sou eu. Não sou eu mais, como eu me entendo, como eu me conhecia. Né? E aí tem outros fatores mais profundos, mas superficialmente é isso. E eu vivi esse momento. Foi quando me caiu a ficha de eu virar e falar assim, cara, tem algo muito errado comigo. Aí, resta a história. Aí foi quando eu comecei a buscar auxílio que chegou até o diagnóstico. Né? Bacana, cara, legal esse movimento e assim, eu diria que a gente não pode esperar que as pessoas super compreendam o que é diferente, mas a gente também não tem que esperar a maior das hostilidades. Porque no que eu vejo não é exatamente isso que acontece. Até existe uma curiosidade, as pessoas têm demanda dessa informação. Tá, mas isso é diferente como? Como é que funciona isso? E vai de coisas assim triviais do dia a dia que são diferentes a comportamentos muito excêntricos, né? Sim. Eu queria te perguntar assim, eu te perguntei sobre como a superdotação vai compensar ou mascarar, né? Até às vezes compensando, às vezes mascarando os prejuízos do autismo. E o contrário, quando que o autismo chega e atrapalha a expressão dos potenciais da superdotação. Sim. Um exemplo é aquele que eu já falei, assim, de eu saber entender, de ler o ambiente, saber como me comportar e como o que é possível fazer para me comunicar bem e não conseguir expressar. E não conseguir colocar aquilo para fora. Recentemente, eu fui na igreja, enfim, né, falar, teve um momento de fala ali, e aí falei, peguei o microfone e falei. Aí a minha esposa, no final, falou assim, você precisa fazer um curso de oratória. Não é a primeira vez que ela fala isso comigo.
Aí eu falei, ué, mas eu acho que eu falei tão bem. Eu acho que eu falei tão bem. Ela falou, não, você não falou de maneira ruim, não, assim tal. Mas você não colocou bem a sua voz, você não, né? E aí ela foi falando, nesse ponto. Eu soube o que falar, no lugar de fala aonde eu estava, mas alguma coisa me bloqueava ainda, sabe? Alguma coisa é o autismo batendo na porta e segurando a onda. Quer ver uma coisa? Eu tenho extrema dificuldade até hoje. Eu já pensei realmente em fazer curso de oratório, mas cantar, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande. Não que eu tenha uma voz boa, não que eu quero ser cantor, não é isso. Mas quando me coloco num lugar onde eu preciso efetivamente fazer algum movimento artístico de exposição, eu tenho um bloqueio. Muito grande. Muito grande. Mas você não é arte-terapeuta, Flávio? Sou. Mas a arte-terapia é com a pegada psicanalítica, psicologia analítica junguiana e por aí vai. E outras questões aí, né, mais subjetivas, inconsciência, por aí vai. Análise do desenho, escrita criativa, essa pegada aí. Mas quando eu preciso sair de mim e oficializar uma manifestação artística onde eu sou o foco, o autismo grita. Então vai muito da expressão, né? Exatamente. Comigo funciona assim. Comigo é isso. Ponto. Então, assim, eu já fiz cursos. Por exemplo, eu tenho vários cursos, né, na área artística. Eu iniciei ano passado um curso de teatro, muito legal. Né, no fez palhaçaria também, né? E a palhaçaria veio para isso. A palhaçaria na minha vida surgiu para isso. A palhaçaria, ela é uma facilitadora, no meu caso, de estado. É onde eu consigo fazer com que a superdotação funcione e o autismo seja, vamos dizer assim, seja colocado um pouquinho de lado, para que eu consiga me expressar. A palhaçaria veio para isso. Uhum. Bacana. Tem uma ligação forte do humor com a superdotação. Tem vários humoristas, né? Ou atores que são cômicos, que são superdotados. Muitos. Não só atores, mas pessoas que lidam com humor, assim. É comum. Sim. Cara, quais seriam as principais diferenças, assim, entre os superdotados que têm o autismo, que estão no espectro do autismo, e os superdotados que não são? O que aparece mais para você, assim, como diferença? Então, eu acredito, até convivendo com algumas pessoas, né, que têm esses dois focos, eu percebo que o espectro autista realmente ele funciona de maneira diferencial para aquelas pessoas que são superdotadas. Eu, por exemplo, tenho essas questões que eu falei com você, outras pessoas não têm. Outras pessoas não possuem esses limites, né, essas questões que eu tenho. Então, assim, mas de alguma maneira, de alguma forma, quem tem superdotação e autismo tem mais chance, por exemplo, de entrar num burnout. Hoje em dia já se fala de burnout autista, né? Por essa questão da hipersensibilidade, de você se cansar com mais facilidade, de você não querer interagir com pessoas em determinadas situações, de você se tornar um workaholic, pelo aspecto superdotação, mas ao mesmo tempo você ter um hiperfoco no seu trabalho e só fazer aquilo dali com o mínimo de comunicação com os seus pares. Então, é isso daí. Quem é só superdotado, vamos dizer assim, não tem o autismo, essas dificuldades, elas caem um pouquinho por terra. Porque você vai conseguir fazer um bom trabalho e se comunicar bem com as pessoas. Melhor, vamos dizer assim. Você vai conseguir desenvolver determinados projetos e colocar a mão na massa e fazer ações que o autismo, por vezes, te bloqueia, não te deixa desenvolver. No superdotado, como você não tem alguns limites relacionados a essa área, você consegue desenvolver melhor. Você consegue
ver, enxergar melhor as relações e potencializar os dons, as partes, né, legais, as partes boas, enfim. Então, eu vejo com essa, principalmente, uma grande diferença. Porque pessoas que têm dupla excepcionalidade, autismo e superdotação, têm uma grande tendência a desenvolver vários projetos. Isso aqui é muito legal, isso aqui seria muito legal se acontecesse. Enxerguei uma brecha aqui no mercado, aqui, seria muito legal ter uma empresa que agisse dessa maneira, que um software, uma plataforma que fosse legal, só que o autismo ele vira e faz assim, cara, mas... Aí. Deixa eu guardar isso para mim. Deixa eu guardar isso aqui, será que é o momento? E fica nessa balança do não fazer, do fazer, do não fazer, né? E já nas outras habilidades, superdotação pura, vamos colocar assim, pura, não no sentido de pureza por ela mesma, mas não sendo dupla excepcionalidade, não existe muito disso. A pessoa vai lá e faz, né? A questão esqueci o termo agora que falo, que tem a ver com a procrastinação, mas é um outro termo lá. É um outro termo específico para essa questão. Questões executivas, né? De desenvolvimento ali, bloqueios executivos. Disfunção cognitiva, esse é o termo. Então, a disfunção cognitiva, ela está muito presente no autismo e está muito presente na dupla excepcionalidade e não na superdotação. Os superdotados, mesmo, têm muito pouco nessa questão da disfunção cognitiva. Normalmente, eles conseguem atuar mais, agir mais, realizar mais, assim. Beleza, a gente já está encaminhando aí para o final, né, da live. Eu queria perguntar o que você aconselharia, tanto para os adultos que são identificados nessa dupla condição aí, de TEA e superdotação, quanto para os pais de crianças autistas e superdotadas. Eu aconselharia buscar, e se viu que existe alguma coisa, né, que meio que é diferente desse status quo social, que não fique acanhado e falar assim, mas eu não quero ser taxado de um esquisito, eu não quero ser taxado como um estranho, não quero ser colocado à parte socialmente. Isso é tudo balela, no meu ponto de vista. Porque eu passei por esse processo. Quando você passa, né, pelo diagnóstico e tudo mais, passa pelas fases do luto, existe isso. Mas por que não? Por que agora? Né, etc. e tal. Mas faz parte do processo. Quando você se entende, quando o processo cognitivo ele acontece, você começa a compreender que assim, o ser taxado diferente não é ruim. Não é... Porque é o que você é. Então você passa também por um processo de autoaceitação também, né? E a regulação ela funciona muito melhor, cognitivamente falando. Então eu aconselho que quem tem dúvida, os adultos que acham, né, que acreditam que tenham alguma dúvida nesse sentido, que busquem o diagnóstico. O máximo que vai acontecer é confrontar e falar, não, realmente tem. Ou não tem. Tem outra coisa, não tem nada. Enfim, é isso. Bom, mas se tiver, você vai atuar e trabalhar muito melhor para a sua qualidade de vida daquele ponto em diante. Porque você vai conseguir se entender melhor. Você vai saber de onde que vem suas neuroses, suas paranoias, seus comportamentos erráticos. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. E a aceitação vem como consequência direta disso. Então, eu não sou um pontinho fora da curva. Eu não sou tão estranho assim. Eu só tenho uma condição que me faz agir dessa forma. Ponto. E é quem eu sou. Ok? A mesma coisa para os pais que veem essas questões dos filhos. Mesma história. Está na dúvida? Vai, busca, procura, né, os profissionais da área para que isso aconteça da melhor maneira possível. E do olhar dos pais, eu posso aconselhar, e eu sei que nós temos um problema muito grande, e eu fico sempre muito abalado quando vejo essas notícias
das mães, principalmente das mães solo com filhos neurodivergentes. Cara, é muito difícil falar isso, assim, porque a realidade da família da pessoa, enfim, varia muito. Mas tentar da melhor maneira possível procurar uma rede de apoio. Não é familiar, é de grupos, de organizações não governamentais, sei lá de onde. Mas buscar o quanto antes o apoio, sabe? E para aqueles que têm uma rede de apoio bom, usufruir disso e fazer com que todo mundo da rede de apoio entenda o processo. Para não ficar um clima ruim na família também, como uma pessoa que está se apoiando, vamos dizer assim, delegando responsabilidade. Não é isso. Então, a gente precisa que esse sistema, esse processo funcione direito. Porque realmente, sim, tem situações que é muito complicado. Tem questões da neurodivergência que é muito complicado, que é muito difícil. E a gente sabe que até que aquilo se module, melhore, sei lá o que, né, aconteça, neuroplasticidade, etc, etc, tem um caminho muito grande, e esse caminho é imprevisível. É uma das coisas que a pessoa que é neurodivergente artista é o que traz maior angústia, né? E por vezes o estresse, por vezes a depressão, em cima disso. Porque essa imprevisibilidade das coisas é muito ameaçadora, assim, é muito um ansiolítico, angustiante, né? Muito grande. Então, saber onde você está colocando o pé, saber aonde o seu filho está colocando o pé para que você possa auxiliá-lo. E você ter uma rede de apoio que possa te ajudar, te auxiliar, é muito bom. Eu acho o melhor dos mundos nesse processo. Boa dica aí, buscar rede de apoio. Não sei, eu não sou pai ainda, mas estou quase. Esquecer essa história de não, eu sou forte, eu aguento tudo, e desmorona rapidinho. Rapaz, depois que você é pai, a coisa muda. Você não vai ficar, não dá para bancar, eu sou invencível, eu seguro sozinho. Que não é uma fragilidade. O que não é uma fragilidade. Pode ser uma vulnerabilidade, mas não é uma fragilidade. É um ato de inteligência buscar o apoio necessário. Sim, sim. Pô, Flávio, muito obrigado aí por mais essa colaboração. Foi muito legal esse conteúdo. A gente continua se comunicando aí. Vamos ver mais projetos juntos. A gente está sempre agitando alguma coisa. Vamos sim. E não desanima de fazer conteúdos, não. Andou fazendo umas paradas bacanas, assim, não some da... Show. Pode deixar. Tranquilo, e a gente está aí para somar também, tá? Show de bola. Podem contar comigo quando vocês quiserem. Valeu, cara. Um abraço aí. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.